Educação à distância, mudando realidades. Olá, alunos! Sejam bem-vindos à nossa quarta web aula da disciplina de Matemática Financeira do seu curso superior de Tecnologia em Gestão Comercial. Me chamo Rafael Nink e serei o seu professor durante essa disciplina. Como audiodescrição, eu sou um homem branco, estou trajando uma camisa azul clara com um blazer azul, calça jeans, sapato preto. E estou no estúdio do IFRO Campus Porto Velho, Zona Norte, com um fundo branco e o letreiro em letras grandes, verdes, EAD Mudando Realidades. Na aula de hoje, iremos introduzir um conteúdo chamado amortização. A amortização é o processo de extinção de uma dívida. Então vamos nos preocupar como quitar uma dívida, como que ocorre a diluição da dívida conforme os pagamentos forem sendo feitos. Então na aula de hoje, vamos falar sobre amortização de empréstimos, então como pagar esse empréstimo e os principais sistemas de amortização. Com isso, espera-se que ao término da aula você consiga entender o conceito de amortização, diferenciar os métodos de amortização. Hoje veremos 3 métodos e na próxima aula veremos mais 2 e aplicar esses métodos de amortização para mensurar então o pagamento da dívida. Então, o que é amortização? Amortização é o processo de extinção da dívida. E como que uma dívida se extingue? Como que eu acabo com uma dívida? Pagando a dívida. Quando eu vou pagar uma dívida, tomando que uma dívida, quando você desloca o valor no tempo, você tem um acréscimo de juros, então como eu vou pagar esses juros e pagar o principal, o capital tomado emprestado? E quando referimos à amortização, é exatamente como pagamos esse capital, certo? Os principais sistemas de amortização é o sistema de amortização do montante, sistema de juros antecipados, sistema americano, o price, também chamado de sistema francês, e o saque, sistema de amortização constante. Na web aula de hoje, iremos focar nos 3 primeiros métodos. O método do sistema do montante, juros antecipados e americano. Mas qual que é a diferença desses métodos? Dizemos que o sistema do montante vai ser aquele método de amortização em que a dívida vai ser quitada apenas no término do contrato. Ou seja, eu vou contrair uma dívida numa data presente e passado todo o período, eu vou quitar essa dívida no término do contrato. Obviamente que se eu tomei R$1.000 emprestado, eu vou pagar os R$1.000 mais os juros do período. Então, no sistema do montante, o valor de quitação será o montante acumulado no período, incluindo capital e juros. Para isso, a expressão que vamos utilizar, a fórmula que vamos utilizar vai ser a fórmula da capitalização, seja simples, seja composta. Nesse exemplo, eu trouxe a fórmula dos juros compostos, montante, que é o valor futuro, igual capital, 1 mais a taxa elevado ao tempo. Então, aplicar esse método de capitalização, basicamente, é aplicar as regras do juros simples, se contratado no regime de capitalização simples, e de juros compostos, se o contrato prevê o pagamento de juros compostos, sendo que os juros compostos, é o mais utilizado. Então, se você não recorda a aplicação da expressão, retome os materiais anteriores para você verificar como aplicar a expressão para determinar, então, esse montante. Então, recapitulando, no sistema do montante, eu tomo um capital, que eu estou chamando de valor presente emprestado, e no término eu vou pagar o mesmo capital acrescido dos juros. Então, a amortização, a extinção da dívida, ela só vai ocorrer no término do contrato. No término do contrato, eu vou amortizar, eu vou pagar o principal da minha dívida, mais os juros. Mas lembrando, a amortização é a
cota do principal que você está pagando. Nesse caso, eu estou pagando 100% do principal no término do contrato. Então, a amortização ocorre de 100% no término do contrato. Mas, lembrando que os juros compostos têm o efeito de juros sobre juros, e a minha dívida vai crescer de forma acelerada, exponencial. Então, como que eu poderia evitar esse crescimento exponencial? Pagando juros de forma antecipada. E esse é o nosso segundo método de amortização. É o sistema de amortização que prevê que os juros sejam pagos no término, os juros são pagos no início do contrato e no término a gente vai pagar a diferença, ou seja, o capital. Então eu tomo um capital emprestado, um valor presente, um valor PV. Nesse exato momento que eu tomei o empréstimo, eu pago os juros e automaticamente a minha dívida não vai crescer. Quando chega o término do contrato, eu só pago o capital, porque os juros eu já paguei. Então a diferença, eu pago os juros de forma antecipada e aí eu posso pagar os juros simples, já que não vai ter efeito de juros sobre juros, e deixo para pagar no término do contrato somente o capital. A minha dívida não vai crescer. Se eu tomei R$1.000 emprestado, no término do contrato eu só tenho R$1.000 a pagar, já que os juros eu paguei antes. O problema disso é que, como o pagamento dos juros é feito em sua totalidade no início do contrato, se eu tomei R$1.000 emprestado, eu vou sair da instituição bancária com menos de R$1.000, porque eu vou ter que usar parte desses R$1.000 para pagar o empréstimo. Talvez não seja tão interessante, porque você vai ter uma taxa de juros efetiva muito maior, porque você está saindo da instituição financeira com menos capital do que aquele tomado como empréstimo, certo? Vejamos um exemplo. Um empréstimo de R$100.000, ele foi realizado com um prazo de 5 meses, com juros compostos de 5% ao mês. Os juros são cobrados de forma antecipadas. E aí, calcule o valor liberado e o valor no final do contrato. Como a gente está pagando os juros de forma antecipada, eu posso propor que esse pagamento de juros seja feito de forma antecipada, e aí eu posso propor o pagamento de juros simples, já que não vai ter o efeito de juros sobre juros, porque eu paguei os juros não vai fazer parte mais do meu capital, e aí eu posso aplicar a expressão de juros simples. Mas isso, se acordado no contrato, que os juros podem ser pagos de forma antecipada, usando a capitalização simples. Caso não aceite, aí você vai ter que calcular o valor dos juros na fórmula dos juros compostos e aí pagar os juros também antecipados. Então, basicamente, o que vamos fazer é tomar o capital emprestado nessa data, que no nosso caso, R$100.000. No término dos 5 meses, eu vou pagar esses R$100.000 e no início eu pago os juros. Então, eu preciso mensurar qual vai ser o valor dos juros nesse período. Se acordado que o pagamento pode ser feito usando juros simples é igual o capital que multiplica a taxa vezes o tempo. Então, o valor dos juros vai ser o meu principal, ou seja, aquele valor que eu tomei como empréstimo, que foi R$100.000, vezes a taxa de juros. No nosso caso, foi contratado uma taxa de juros de 5%, ou seja, 0,05, vezes o tempo. O contrato rezava que o pagamento tinha que ser feito com prazo de 5 meses. Fazendo isso, 100.000 vezes 5% vai dar 5.000 vezes 5, R$25.000. Então, eu tomei um empréstimo de 100.000, paguei 25.000 de juros de forma antecipada. Já que eu paguei os juros, a minha dívida não vai crescer, ela vai continuar 100.000. E no término, passados 5 meses, eu vou fazer um único pagamento de R$100.000. E esse pagamento corresponde ao meu principal. Esses R$100.000 refere-se ao capital. Então, nesse exato momento, eu estou quitando a minha dívida, já que eu fiz a amortização
da dívida, já que eu paguei o principal da dívida, certo? Não é muito interessante essa forma de empréstimo, por quê? Porque eu contraí uma dívida de 100 mil reais, só que nesse exato momento eu paguei 25 mil. Eu saí da instituição financeira somente com 75 mil reais disponível. E eu vou pagar isso no final, 100 mil reais. Ou seja, por mais que os juros esteja sendo calculado sobre os 100 mil, eu saí efetivamente com um capital de 75 mil. Eu saí com um valor menor do que aquele que foi base para cálculo dos juros. Por isso não é muito interessante essa forma e não é muito usual. Então, como que eu poderia contornar essa situação pagando os juros para que minha dívida não cresça, mas de forma que isso não afete o valor que eu saia da instituição financeira? E aí entra o nosso terceiro método de amortização e o último método que veremos nessa web aula, que é o sistema americano. O sistema americano consiste em você pagar os juros de forma antecipada ao término do contrato, porém você paga os juros mensalmente. Você vai diluir esse pagamento de juros periodicamente, pode ser aí contrato mensal, contrato semestral, anual, e no término do contrato, a tua dívida, o principal da tua dívida não vai crescer, já que você já pagou os juros. Então, se você contratou 100 mil de empréstimo, no final do contrato você só vai pagar 100 mil de empréstimo, porque os juros já foram pagos. E esse pagamento, como é feito de forma diluída, não vai ter um impacto tão grande nas tuas finanças. Você vai sair da instituição financeira com aquele capital disponível e aí somente após um período você vai calcular os juros e quitar os juros. Então poderíamos dizer que esse tipo de amortização é similar ao que a gente faz quando toma uma casa emprestada. Quando eu pego uma casa emprestada, eu vou morar de aluguel, eu pego para mim o valor da casa, a casa em si, estou morando naquela casa e eu pago o uso daquela casa, o uso do bem, todos os meses, que seria o equivalente aos nossos juros. Então, no sistema de amortização americano, eu vou tomar o dinheiro emprestado, vou fazer o uso desse dinheiro e vou pagar mensalmente o aluguel, ou seja, os juros desse capital mensalmente. Quando a gente aluga uma casa, quando termina o contrato, você devolve a casa no final. No sistema americano, da mesma forma. Tomei um empréstimo, eu vou devolver esse montante no término do contrato, mais os aluguéis dos períodos que ainda não foram pagos, certo? Então, se considerarmos um exemplo, considerando esse mesmo empréstimo de 100 mil reais, que foi realizado por um prazo de 5 meses, com juros compostos de 5% ao mês, determine o valor a ser pago mensalmente referente aos juros. Então, teoricamente, eu tomei o mesmo empréstimo de 100 mil reais pelo sistema americano. No ato do empréstimo, não preciso fazer nenhum pagamento, mas passado um mês, eu vou pagar os juros daquele período. Passou mais um mês, eu vou pagar os juros daquele período e assim sucessivamente. Então, se o meu contrato for de 5 meses, no último mês eu vou ter que pagar os juros, mas eu também vou ter que pagar o montante tomado empréstimo. Então, eu vou ter que pagar o principal da dívida mais os juros somente daquele período. Com isso, eu não preciso desembolsar uma quantia significativa nesse período, já que eu estou pagando os juros só de um período. E com isso, eu afasto a possibilidade da cobrança de juros sobre juros, porque o meu juros, como vai ser quitado já nesse primeiro momento, ele não vai ser incluído na dívida. Então, para o mês seguinte, eu estou devendo 100 mil reais e aí eu pago os juros novamente e a dívida não vai crescer. Por isso que no último período, eu só preciso pagar os juros de um mês mais o principal. Ou seja, a amortização da dívida vai ocorrer exatamente com o último pagamento. Então, quanto que eu teria que pagar de juros de forma mensalmente? Simples, eu vou calcular o valor dos juros somente para um mês. Então, se eu tomei emprestado 100 mil reais, o meu principal, o meu capital tomado emprestado, é sobre ele que eu vou utilizar a minha taxa para calcular os juros.
como foi uma taxa de 5%, 0,05, que multiplicado por 100 mil vai dar 5 mil reais. Então, com isso, podemos dizer que um empréstimo de 100 mil, se concedido pelo sistema americano, vai implicar em pagamentos de 5 mil todos os meses. Eu pago 5 mil no primeiro mês, 5 mil no segundo mês, 5 mil no terceiro mês. Ou seja, o que eu estou fazendo aqui? Eu estou pagando os juros desses 100 mil. Quando passou um mês, gerou juros. Paguei os juros, dívida continua 100 mil. Segundo mês, gerou os juros, paguei os juros, a dívida continua 100 mil. No quarto mês, de forma semelhante. Até que vai findar o contrato. Nesse último período de dívida, eu vou ter que pagar os 5 mil reais, mas eu também tenho que pagar o principal da dívida. Eu vou pagar os 100 mil reais. Então, com isso, os primeiros pagamentos são baixos se relacionado com o valor da dívida e no último período eu quito a dívida pagando juros. Então, eu vou pagar 105 mil no último pagamento, mas nos primeiros pagamentos eu estou pagando um valor relativamente baixo, certo? Então, em ambos os casos da amortização que vimos, tanto no sistema do montante, quanto no sistema de juros antecipado, quanto no sistema de juros americano, o pagamento da dívida só ocorre no final. Por mais que eu antecipe o pagamento dos juros, eu não estou pagando o principal da dívida. A dívida continua existindo. A diferença é que no sistema do montante, eu deixo para pagar os juros também no final. No sistema de juros antecipados, eu pago os juros de forma antecipada para evitar que minha dívida cresça. E aí impacta que eu vou sair com um valor menor lá da instituição bancária, onde eu contratei meu empréstimo. E no sistema americano, eu vou fazer com que a minha dívida não cresça, vantagem, só que eu tenho que fazer o pagamento dos juros. E para esses juros, primeiro, não impactar no quanto eu estou saindo da instituição bancária, eu contrato um pagamento de juros de forma mensal, de forma periódica. Pago os juros, vou diluir esses juros, não vai ter efeito de juros sobre juros, porque minha dívida não está aumentando, ela continua o mesmo valor contratual, e aí no término eu só pago juros de um único mês, o que vai facilitar mais o capital, certo? Só que esses três sistemas não são os mais usuais. Os mais usuais é quando você contrata uma dívida e paga essa dívida de forma parcelada, que podem ser desde parcelas fixas até parcelas decrescentes, que são os dois métodos de amortização mais utilizados no mercado, que é o método Price e o método saque. Nesses dois métodos, o pagamento da dívida vai se diluir ao longo do período. Então, quando eu pago uma parcela, diferente do sistema americano, eu não vou pagar só os juros, eu vou pagar os juros e uma parte do principal. Eu já começo a amortizar a minha dívida logo no primeiro pagamento. Por isso que não vou precisar pagar um valor exorbitante no final, não vou precisar pagar a dívida toda no final, porque eu já fiz isso de forma mensal. Então, na próxima web aula, veremos como fazer isso usando o método Price e o método saque. Não deixem de consultar as referências bibliográficas que estão lá no nosso ambiente virtual de aprendizagem. Parte desses livros estão disponíveis na biblioteca virtual, então utilize esse material de forma complementar para realizar outros exemplos, verificar como proceder o cálculo para cada uma dessas situações. E qualquer dúvida, utilize o ambiente virtual de aprendizagem para tirar dúvidas com os tutores e com o professor. Até a próxima aula. Educação à distância, mudando realidades.